Doutor, quantos folículos eu preciso para o meu caso de transplante capilar? Essa é a primeira pergunta, tá? Que os pacientes perguntam, né, quando estão interessados aí em fazer o transplante capilar. E para responder isso aí, pessoal, a gente tem algumas variáveis, tá? Não é sempre igual, tá? Então o paciente fala, o meu amigo tinha o mesmo tamanho que o meu e ele precisou mais, e outra pessoa precisou de menos. Mas por que isso acontece? A gente tem alguns fatores, tá? Primeira questão realmente da área calva, tá, pessoal? A gente faz uma marcação detalhada da área calva, a gente mede realmente a área, tá? Por centímetros quadrados. Exatamente, então a gente pensa que não, mas uma diferença de 2 a 3 centímetros quadrados já faz uma grande diferença, tá? Então essa é a primeira questão. A área, por mais que visualmente pareça ser igual, às vezes não é, tá? A gente vê a área calva, só que alguns pacientes têm um afinamento posterior aqui onde ainda tem cabelo e nessa região a gente ainda coloca um pouco mais de folículo para a gente fazer justamente aquela transição, tá? É o degradê que a gente chama para ficar mais natural, tá? Outra coisa muito importante, pessoal, é a área doadora, tá? Para a gente saber quantos fios a gente vai colocar, a gente tem que ver como é que é a área doadora do paciente. Então imagina só, se o paciente tem um fio muito fino, a gente vai precisar colocar mais, para tentar dar uma cobertura melhor. Se o paciente tem um fio mais grosso, não precisa colocar tanto fio quanto o paciente que tem um fio mais fino, então a gente coloca um pouco menos. É por isso que não tem como a gente precisar, tá? Eu sempre falo, olha, em média, tantos fios, tantas unidades foliculares, tantos folículos, mas é na cirurgia, tá? E a gente tem também um programa, uma inteligência artificial que vai nos auxiliar a fazer essa conta exata, tá? Para dar o máximo de naturalidade. E eu quero mostrar para vocês dois casos aqui, olha só. Isso aqui são dois pacientes, tá? Isso aqui é a foto aqui do tricoscópio de dois pacientes. Olha a diferença dessa área doadora. Vocês conseguem ver que as unidades foliculares estão bem juntas uma das outras? É uma densidade muito maior, tem muito mais fios. E outra coisa, olha a espessura desse fio muito mais grosso. Então esse paciente aí, ele vai ter um resultado fantástico, tá? A gente vai conseguir colocar 2, 3, 4 fios, uma densidade alta e o fio também é muito grosso. Então a gente vai conseguir extrair mais unidades foliculares do que o paciente aqui da direita, tá? É uma área doadora também muito boa, só que olha a diferença. A gente já não tem tanta densidade quanto aqui e alguns fios um pouquinho mais finos também, tá? A gente tem a maioria das unidades foliculares, ó, de 2, 2, 2, 2, 2, tá? Alguns fios afinados aqui, né, que estão já no processo de calvície, mas olha aqui, ó, 3, 3, 3, 3, 6, entendeu? Então isso realmente vai contar muito, tá? Então esse paciente é um paciente muito bom para transplante capilar. Esse paciente também é um paciente bom, só que a gente tem um pouco mais de cautela em relação a esse paciente. A gente não pode extrair tantas unidades foliculares, então tem alguns detalhes, tá? Então essa questão, para a gente saber exatamente a quantidade de unidade folicular, você vem realmente uma consulta médica, tá? A gente tem uma plataforma aqui que vai auxiliar no transplante capilar, que é uma inteligência artificial que a gente vai realmente medir a espessura exata do teu cabelo, tá? Vai medir a densidade e ainda vai dar um número que é seguro de a gente coletar da região doadora, tá? E aí a gente faz um cálculo, realmente é uma questão matemática para saber o quanto de fio vai ficar legal e vai ficar natural no teu caso. É por isso, pessoal, que é imensamente importante a consulta, tá? Às vezes alguns pacientes querem fazer a avaliação por WhatsApp, por foto, e assim, é muito simplista dessa maneira. Todo paciente merece um cuidado, merece uma atenção mais especial. A gente pode até, né, fazer uma previsão, olha, tantas unidades e tal, mas assim, nada se compara a isso aqui. A tecnologia veio para nos auxiliar e a gente realmente quer trazer isso aí para os nossos pacientes para dar o melhor resultado possível e também com o melhor grau de naturalidade, tá bom, pessoal? Então, e realmente isso é muito importante. Agora uma dúvida, será que um paciente que tem um fio mais fino pode ficar com um fio mais grosso? Vou mostrar para vocês que sim, tá? Quando a gente faz o tratamento clínico, antes do transplante capilar, a gente consegue engrossar esse fio. A gente consegue engrossar tanto o fio da região doadora quanto da região receptora. Então imagina, um cabelo que tinha essa espessura aqui, tá? Se a gente fizer um tratamento, a gente consegue aumentar a espessura. E com isso, a gente vai precisar de menos fio para o transplante capilar. Tá? Por isso que eu sempre falo, a gente faz um tratamento por uns 6 meses, melhora essa região, tanto doadora quanto receptora, e depois a gente parte para o transplante capilar. Vai ter um resultado melhor. Se o cabelo é mais grosso, a gente consegue dar uma cobertura maior. Tá? Então realmente isso é muito importante você vir conversar com o teu médico, um especialista, para traçar um plano para você. Não é simplesmente chegar e fazer o transplante capilar. Tá? Isso realmente é muito importante. E como é que a gente faz para engrossar esse fio? Será que realmente a gente engrossa? E eu quero mostrar uma foto aqui para vocês de um paciente que traçamos essa estratégia terapêutica que a gente conseguiu engrossar esse fio. Então olha só, esse aqui é um caso do paciente que a gente começou o nosso tratamento, tá, com a nossa técnica regenerativa. Olha como ele chegou aqui. O que a gente consegue ver aqui
essa inteligência artificial ele vai localizar cada folículo e vai medir a espessura, tá? Então os fios que estão em verde aqui são fios com espessura boa, espessura normal. Os amarelos já estão com o processo de calvície, que é o quê? O afinamento. O cabelo vai ficando como se fosse uma miniatura dele mesmo. E por fim fica vermelho, que é a fase final, tá? Que esse cabelo provavelmente vai cair e não vai crescer mais. É isso que a gente tem que parar. Então a gente começou esse processo, esse tratamento com esse paciente aqui. Depois de alguns meses, a gente conseguiu chegar num resultado muito legal aqui. Olha só, olha, esse mesmo paciente aqui foi no dia 16 de dezembro, tá? E agora no dia 15 de fevereiro, olha a diferença aqui dos fios. Fio muito mais grosso, tá? Com vários fios que já não estão mais sofrendo esse processo aí de calvície, porque a gente fez um tratamento, tá? Muito fio verde, que é um fio com a espessura adequada, e com menos fios amarelos, e a gente não vê nenhum fio vermelho, que é a fase final, que é chamado fio velos, tá? Isso foi basicamente com o tratamento e com as aplicações mensais que a gente faz aqui na clínica. E o mais legal, quando a gente faz a comparação aqui, olha que legal aqui, ó. Isso aqui realmente é muito importante. Quando a gente faz a comparação nas duas datas, tá, do tratamento, olha só, a gente vê aqui questão de 2 meses, né, de tratamento. Olha a diferença, a quantidade de fio verde, que é fio com espessura boa, 66, tá? E a espessura maior ainda, 8, a gente saiu de 66 para 101, ou seja, recuperou essa quantidade toda de fio grosso, tá? A gente aumentou, e de 8 para 31, que é o máximo de espessura. Olha a diferença, aqueles fios que estavam já no processo de calvície, mais afinados, 124 fios, já caiu para 63, isso com 2 meses, tá? De tratamento, a gente vai manter por mais tempo, provavelmente vai melhorar. E o mais legal, 6 fios que estavam em processo de morte, né, que ia sumir esses fios velos, a gente conseguiu diminuir para 1, tá? Isso aí com tratamento, tá? Tratamento tranquilo em casa, aquele protocolo, aquela estratégia de tratamento que a gente passa para o paciente fazer em casa e aplicações mensais aqui no consultório. Então, é por esse motivo aqui, pessoal, que eu sempre falo, vamos começar com tratamento clínico, depois a gente progride aí para o transplante capilar, tá? Que vale muito a pena, tá bom, pessoal? Com alguma dúvida aí, manda aqui nos comentários que vai ser um prazer responder.